eu não acredito que a IA vai acabar com o SDR, com a figura humana do SDR, mas eu acredito que as operações que não implementarem IA, elas vão ficar para trás. E um bom SDR não vai perder o emprego, por quê? Porque um bom SDR ele consegue fazer com que a taxa de conversão do cliente do outro lado lá seja muito maior. É legal você entender que quando você complementa a inteligência artificial no pré-vendas com um ser humano SDR, você tem o melhor dos dois mundos. Sem medo nenhum de dizer, a IA da Full Sales, para mim, é a melhor IA do mercado em questão de pré-vendas. Porque tem inteligência de pré-vendas. Tem toda a nossa inteligência de pré-vendas que a gente usa nas nossas operações. E o nosso pré-vendas é muito bom. A IA, ela foi montada pelo head comercial e pelos sócios e um TI. O TI só fez o bruto, os códigos, as ações. Agora, o script foi feito por quem vive comercial há mais de 10 anos. Quando ela tem um bom speech, tem bons treinamentos de outros seres humanos que fizeram ali agendamentos, entende muito bem como tratar o público para conseguir sempre levar para o agendamento, ela consegue ter uma taxa de agendamento alta, mesmo em alto volume. Consegue ter eficiência do melhor SDR, só que em um volume gigantesco, o SDR não consegue ter. Opa, antes do podcast começar, deixa eu falar com você rapidinho. Aqui é o Yuri Barbosa da Full Sales System. E eu quero falar com você que é empresário, CEO ou gestor comercial que sente que a sua equipe de vendas poderia estar trazendo mais resultados ou que a sua operação comercial ainda não está no nível de previsibilidade e lucro que você deseja. Eu sei o quanto pode ser desafiador montar e gerenciar um time de alta performance, estruturar processos comerciais escaláveis e, é claro, otimizar cada real investido em campanhas para ter o ROI lá em cima. Foi pensando exatamente nisso que a gente criou a Full Sales System, uma consultoria focada em transformar operações comerciais em verdadeiros motores de escala e previsibilidade. Hoje nós já acumulamos mais de 87 milhões de reais em resultados para as nossas empresas e temos ajudado as empresas a alcançarem faturamentos que vão de 50 mil reais a mais de 2 milhões mensais, sem precisar aumentar os custos de mídia. Nosso time está aqui para te ajudar com um diagnóstico personalizado, desenhando soluções práticas para a sua realidade. Então, se você quer transformar o seu time comercial e escalar seus resultados de forma consistente, clica agora no link da descrição desse episódio e agenda agora um diagnóstico gratuito com o nosso time. Eu mesmo garanto que será um divisor de águas da sua operação. Espero lá e um bom podcast para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje nós iremos falar sobre IA, como você pode usar a IA para melhorar no seu pré-vendas. Falaremos sobre IA, pré-venda vai acabar, SDR vai acabar, BDR vai acabar, vai acabar tudo, IA vai dominar o mundo ou não. Falaremos sobre isso. Mas antes de começar, quero fazer aquele pedido especial que você já sabe qual é. Que é curtir, ó. Clica no joinha aí. Ou clica no dislike também se não gostar. Faz alguma coisa. Só faz. Dá uma ação aí. Compartilha esse podcast com quem você conhece. Tenho certeza que você conhece algum amigo que está precisando dar uma melhorada no comercial, nas vendas. Então compartilha esse podcast. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação assim que postar vídeo novo. Toda terça-feira às 20h30 tem podcast Comercial Faixa Preta. Tem mais de 70 episódios aí para trás falando sobre comercial, então aproveita para maratonar. A gente tem muito cliente, pessoas que nem são clientes às vezes, que maratonam e têm resultados significativos, então tem vários episódios aí para você melhorar a faixa do seu comercial e também ative o sininho para receber notificação assim que postar vídeo novo aqui, tá bom? Mas sem mais delongas, vou chamar o meu sócio Matuta. Fala, Matuta! Que isso, hein? Não, hoje vai ser um tema que eu gosto de falar, cara. Tava trocando ideia com a IA até agora há pouco aí, e eu vejo que é o futuro. Não, é o presente, na verdade, né? O presente. Porque a gente já vive isso. O pessoal fala, IA é o futuro, IA é o futuro. Não é nada, a gente já tá vivendo essa parada. Vamos começar com uma polêmica? Qual que é a polêmica? Vamos começar com uma polêmica? Yuri, SDR vai acabar? Quem fala isso só quer te vender. Cara. Não irá acabar. A galera que faz IA, que faz agente de IA, por querer vender, fala que o SDR, que o pré-vendedor, ele vai acabar. É problema de marqueteiro. E não vai acabar, cara. Pelo simples motivo de que alguém vai ter que controlar a IA. Alguém vai ter que controlar a IA. Alguém vai ter que treinar a IA. Sim. Alguém vai ter que melhorar a IA. E muitas vezes vai precisar de uma intervenção humana
numa conversa da IA. Sim. É claro que vai ajudar muito, muito. Vai diminuir a quantidade de pré-vendedor. Sim. Vai melhorar a eficiência, vai melhorar a produtividade, mas não vai acabar a IA. Eu tenho até falado ontem, eu até respondi essa pergunta no meu stories, Matuto, e eu tenho falado, às vezes a galera da IA chega e aterroriza, né? Fala assim, ó, o pré-venda vai acabar, e aí você só precisa de uma IA para resolver esse problema. Eu falo assim, cara, a oferta ficaria muito melhor se eu chegasse para o empresário e falasse assim, meu caro, você implementar um agente de IA de pré-vendas na sua operação vai fazer você diminuir a quantidade de colaboradores. Você vai ter menos pessoas para administrar. Você vai ter menos risco de processo trabalhista. Menos custo e você vai ganhar mais eficiência na sua operação. É isso aí. Pronto. É Acabou. muito mais forte a oferta. Não, e fora que a questão é de que uma coisa não exclui a outra. Não. Até porque a gente tem uma métrica bem legal, já vou entrar até nesses temas, a gente vai discutindo, vamos fazendo aqui. Que é o seguinte, a gente percebeu que existem alguns SDRs específicos que quando o SDR ele agenda uma pessoa para ir para uma reunião com um closer, um fechador, esse SDR específico consegue ter uma taxa de conversão maior, independente do fechador que pegou aquela pessoa. Então, num processo de vendas, o SDR consegue influenciar a taxa de conversão de vendas depois. Por quê? Porque ele muda o humor. Ele consegue mexer naquilo que a gente chama de spin, né? Que é o humor do cliente, para quando ele chega na reunião de vendas, ele feche com mais porcentagem, ele feche com mais eficiência. E a IA, ela tem ali um conhecimento básico, ainda é padrão, sabe? Com relação a como que ele consegue lidar com o ser humano e quais os tipos de perguntas que ele consegue fazer, sabe? Pode ser que no futuro isso mude, a IA consiga chegar num ponto em que ela consiga entender o humor do cliente e a partir disso rode. Pode ser que chegue, mas assim, nada como um ser humano para conseguir conectar emoção. E um bom SDR não vai perder o emprego, por quê? Porque um bom SDR ele consegue fazer com que a taxa de conversão do cliente do outro lado lá seja muito maior. Então, é muito interessante isso. E é legal você entender que quando você complementa a inteligência artificial no pré-vendas com um ser humano SDR, você tem o melhor dos dois mundos. Então, a pré-vendas agendando via mensagem, o SDR fazendo uma ligação depois que a pessoa foi agendada para conseguir fazer confirmação do agendamento, para conseguir se relacionar com o cliente, tirar algumas outras informações dele e depois ir para um vendedor, cara, é o melhor de tudo, porque você consegue lidar com o volume, né? Porque você consegue captar muito mais leads e todos os leads vão ser atendidos na hora que eles entraram pela IA. Aqueles que são filtrados pela IA agendados vão ser atendidos pelo SDR. Então o SDR consegue pré-filtrar e qualificar aqueles leads que são mais qualificados e os vendedores vão ter somente ali o creme de la creme, né? Que é os melhores leads que já estão com maior urgência, entendendo o problema, entendendo que querem a solução. Boa. E que vão estar lá para conseguir comprar. E aquela parada, né, Matuto? Eu não acredito que a IA vai acabar com o SDR, com a figura humana do SDR, mas eu acredito que as operações que não implementarem IA, elas vão ficar para trás. Sim. Né? Porque a eficiência cair atrás, né? Dá um exemplo. De madrugada, o ser humano ele não está trabalhando. Mas, de madrugada, o ser humano ele está no Instagram. Exatamente. Ele está preenchendo o formulário, ele está conversando. Então, a taxa de resposta ela é muito importante no processo de vendas. Tem pesquisas que trazem que passou de 5 minutos, a sua probabilidade de converter aquele cliente diminui. Então, quanto mais tempo você demora para responder o cliente, mais você vai diminuindo as chances de converter aquele cliente. E quando a gente fala de pré-vendas, a gente está falando de converter o cliente no agendamento, não numa venda, mas no agendamento. Então, quando você tem uma IA que a pessoa entrou de madrugada ali no ápice da dor dela e já tem alguém agendando a pessoa ali, e depois um SDR no dia seguinte entrando em contato para confirmar o agendamento, para pegar algumas informações talvez, para aprofundar para criar aquele relacionamento, é o melhor dos mundos. Porque qual é o grande lance? O melhor momento da pessoa tomar uma decisão é quando ela acabou de tomar uma decisão. É isso aí. Porque ela está doendo naquele momento. Doeu naquele momento a tua cópia, o teu anúncio, mas daqui a 5 minutos pode ter acontecido um problema na vida dela, pode ter acontecido uma situação, dá um exemplo, 10 horas da noite a pessoa viu um anúncio meu, teu, e falou, cara, tô passando por esse problema, acabei de tomar na cabeça agora por causa disso, ela preencheu o formulário. Eu imaginei aqui agora, imagina o cara teve um dia horrível de vendas. Nossa, total. No dia seguinte, ele já esqueceu do dia horrível anteriormente que ele teve. Cara, aconteceu uma parada muito engraçada comigo, que retrata muito essa situação. Eu
minha tia tava, assina o plano de cachorro, plano de saúde pra cachorro, assina. Eu falei, depois assim. Putz. E não assinei. Aí o Conrado pula da cama e me quebra a pata. Caraca, na hora. Aí eu começo, né? Leva no plano, leva nisso, leva naquilo. Aí consegui um amigo meu que é ortopedista e tal, e levei Conrado, aí ele me passa o preço, 6K Nossa. a cirurgia. Meu primeiro pensamento, caralho, por que eu não fiz a porra do plano de saúde? Eu ia pagar 10% disso, talvez. Aham. Por que eu não fiz o plano de saúde, velho? Naquele momento, Matuto, Tá. se alguém entra em contato comigo, falando assim, Você viu o quer anúncio? assinar? Se eu vejo um anúncio, eu ia clicar e alguém entra em contato rápido comigo, eu ia falar assim, só me manda o boleto. Eu passei por isso. Que Mas sabe o que aconteceu? Uma semana depois, eu não assinei plano de saúde. Você não assinou? Não, agora sim. Mas assim, eu procrastinei de novo. Caraca, aconteceu com o meu gatinho, cara. Ele teve um problema, né? Infelizmente, meu gatinho faleceu. Mas o que aconteceu? Ele não tinha plano de saúde e ele passou mal. Quando ele passou mal, eu já fiz o plano de saúde. Cara, eu tive um... Assim, eu ia gastar, a ponta do lápis a gente fez 63 mil reais na semana. Ui. A gente chegou a gastar 15 mil. Mas, pô, a diferença de a gente ter feito o plano de saúde, ter pagado com participação e pela questão de ainda ter carência. Se eu tivesse feito o plano antes, eu ia gastar no máximo 5 mil reais. Entendeu? Que é um terço do que eu pagaria ali. Naqueles 15 mil, foi 15 mil alguma coisa. Cara, então é loucura mesmo. E é interessante por quê? Porque se a IA ela tá ali online funcionando o tempo todo, ela consegue gerar um resultado com um volume maior. Eu tenho um amigo que é o Guerra, ele até já participou de um podcast nosso. Um podcast da Sales, se você ir aí pra trás, vai ter um podcast com ele. É isso aí. E o Guerra, ele tem um hospital focado em blefaroplastia, que é uma cirurgia da parte de cima da pálpebra. Ele faturava 1,5 milhão, ele conta essa história lá no podcast, depois assiste lá. 1,5 milhão. Quando ele colocou a inteligência artificial, ele conseguiu aumentar o número de leads que o pré-venda dele conseguia receber. Então, o que começou a acontecer? Ele começou a viralizar a postagem e pensar em fazer viralização. Colocou muito mais dinheiro em tráfego. Ele investia na época uns 100 mil reais. Por quê? Porque com 100 mil já tinha a quantidade de leads que o pré-venda dele não conseguia mais atender. O lead dele era barato. Por quê? Porque é um público muito grande, muito amplo. E que tem uma dor muito latente. Eles são os melhores no mercado para conseguir resolver essa dor, que é da pálpebra caída. Então, quando ele colocou IA, ele colocou tipo 200 mil de tráfego. A IA respondia o direct, respondia vídeo do YouTube que ele fazia. No WhatsApp, na hora, teve até um caso interessante da IA, que a gente vai contar, da caneca lá. É legal falar. É legal a gente falar isso quando a gente falar da questão da humanização, que às vezes a pessoa também tem uma crença, né? Maravilha. Aí é o seguinte, cara, ele conseguiu fazer tudo isso e ele saiu de 1,5 milhão de faturamento e pulou para 3 milhões mensais quando ele foi na IA. Agora tá em 2,8, 3,5, tem mês que ele vai mais, mês que vai menos, mas sempre tá nessa faixa ali de 3 milhões de reais mensais. Ou seja, ele dobrou o faturamento dele. Sabe qual o custo mais que ele teve? Quase nenhum. A margem de lucro dele continuou praticamente a mesma. Fala pessoal, aqui é o Vinícius Jussá da Full Sail System, passando rapidinho para falar com você, que é empresário, CEO ou gestor comercial, que sente que a sua equipe de vendas poderia estar trazendo mais resultado ou que a sua operação comercial ainda não está no nível de previsibilidade e lucro que você deseja. E eu sei o quanto pode ser desafiador montar e gerenciar um time de alta performance, estruturar processos comerciais escaláveis e, é claro, otimizar cada real investido em campanhas para ter um ROI lá em cima. Foi pensando exatamente nisso que a gente criou a Full Sail System, uma consultoria focada em transformar operações comerciais em verdadeiros motores de escala e previsibilidade. Hoje já acumulamos mais de 87 milhões de reais de resultados para as nossas empresas e temos ajudado diversos negócios a alcançarem faturamentos que vão de 50 mil reais a mais de 2 milhões de reais mensais sem precisar aumentar os custos com mídia e operacionais. Nosso time está aqui para te ajudar com um diagnóstico personalizado, desenhando soluções práticas para a sua realidade. Se você quer transformar seu time comercial e escalar seus resultados de forma consistente, clica agora no primeiro link da descrição e agende um diagnóstico gratuito com o nosso time. Eu mesmo garanto que será um divisor de águas para a sua operação. Te espero lá e bora para cima.
A IA ganhando uma coisa, além dela conseguir ganhar em quantidade de leads que chegam, né? Porque o nosso dimensionamento aqui, a gente traz de 20 a 25 leads por SDR dia, né? Para que ele consiga entrar em contato com todos, com Fazer follow-up, qualidade, né? E fazer follow-ups com o lead antigo. Quando eu pego uma IA, cara, Pô, isso é infinito. Eu não tenho mais que calcular quantos leads dia. É infinito. Né? A IA começa o trabalho, vai qualificando e o pré-venda vai pegando e entrando em contato com os leads que já estão mais é isso aí. quente, vamos dizer assim. Né? Então, o quanto de eficiência a pessoa ganha. E tem outra eficiência que a pessoa ganha também, é tempo de resposta. É quase que imediato. É isso aí. Ela manda uma mensagem imediatamente, a IA já entra qualificando o cliente, batendo papo com o cliente, entendendo a dor do cliente e direcionando o cliente. Porque o melhor momento para a pessoa tomar uma decisão é quando ela acabou de tomar uma decisão. Isso aí. Ela está em foco, ela está em energia, vamos dizer assim, da decisão. Ela clicou, ela decidiu botar os dados dela, decidiu receber um diagnóstico. Então, o melhor momento é ela decidir dar continuidade naquilo também, porque senão no outro dia ela esquece, entra um outro problema, entra outra situação. Então, a IA, além dela trazer eficiência em quantidade de contatos que você consegue fazer, ela também entra em eficiência em qualidade, em tempo de resposta dos contatos que ela consegue fazer. Qualidade de atendimento. Qualidade de atendimento. Né? E também uma outra questão, que é a questão de você precisar de menos pessoas, né? Sei lá, vamos supor que o Guerra tá recebendo 200 leads para IA. Cara, a gente teria que ter, tô falando de 10. Não, 10 não, teria que ter 8 SDRs a mais. Cara, 8 SDRs a mais, eu tô falando de um custo aí por baixo de 2,5 por cada. Tô falando aí de 20 mil, cara. 20 mil. 20 mil reais de custo, né? Somando a taxa de andamento, comparecimento. Se eu for só do salário, né? Eu tô falando de 2.200, né? Se for quase contar 20 com mil, cara. porcentagem ainda, comissão. É quase 20 mil. Né? Então, é 20 mil que você economiza. Que é 20 mil que é lucro. Entendeu? Porque você deixa de pagar, então é lucro, porque não tem imposto sobre aquilo. Tu já pagou o imposto. Então, eu tô falando de 20 mil direto no teu bolso. Uma IA que tu vai pagar, às vezes, dependendo, né? A nossa que a gente está lançando aí, né? Talvez, vou deixar o contato aqui, se você quiser saber como é que é. Já tá rodando, por sinal. Vai ser lançada agora, de poucos dias. Cara, a pessoa paga 3, 4 mil por mês, sei lá. É o preço de 2 SDRs, só que ela consegue trabalhar por 10, 20, 30 SDRs. Exato. Então é interessante. É interessante, estava vendo até o Conrado falando, Conrado Adolfo, sobre a questão de que quando as empresas colocam IA dentro do processo delas de venda, ela consegue aumentar em até 10% a margem operacional. Porra, Então imagina você ter 10% de margem a mais do que o teu concorrente. Se é uma empresa que está escalada, que está faturando, velho, pelo amor de Deus. Imagina, às 10% vezes de margem operacional é coisa pra cacete. é muita coisa. É isso lucro aí. direto no bolso, né? É lucro direto no bolso. Não, é surreal. É às vezes o que a pessoa paga de imposto. É mais, na verdade. A pessoa paga mais de imposto, né? Mas a depender do tamanho da operação, às vezes é mais do que a pessoa paga de imposto. Não, e aí isso a gente não tá colocando algumas contas nesse custo, né? Conta de lidar com mais pessoas. Lidar com mais pessoas. Lidar com o ser humano é complexo. Lidar com o ser humano é complexo. Custo de aculturar mais pessoas. Custo de processos que pode vir a acontecer. Custo de tempo que tu vai ter que treinar aquela pessoa. Não, existe uma questão de realocação também, porque o SDR que hoje não vai mais cumprir aquela função específica porque ele tinha um baixo rendimento, você pode colocar ele como um Sales Ops, por exemplo, para lidar com todos os dados. Você pode colocar ele em outros lugares como suporte CS, né, que hoje ainda é necessário. Apesar da IA também estar entrando nesse setor de CS, que também é uma outra coisa que a gente pode falar em outro vídeo. Mas tem uma pergunta que você falou, acho que é legal de falar agora, que é a questão de que a dúvida que as pessoas têm é a seguinte: pô, mas ninguém vai atender o meu cliente como se fosse um ser humano. Ninguém vai atender o meu cliente, a IA não vai atender meu cliente com o carinho que eu atendo meu cliente. Não vai conseguir entender. Quanto caso do Guerra aí que é interessante, Olha que quebra essa objeção. O Guerra, que é lá o dono do hospital de blefaroplastia, ele falou
sobre a questão de uma senhora que tava vendo os status do WhatsApp, aqueles status do WhatsApp ali, e viu que eles fizeram uma caneca personalizada para os médicos, que tinha o nome do médico. Não, foi o nome do médico, não. Foi do paciente. Foi uma campanha que eles fizeram para os pacientes daquela semana, alguma coisa assim. Beleza, os pacientes da semana. E aí ela viu e comentou no status, né? Nossa, que caneca bonita! E aí ela já veio falando, nossa, é bonita mesmo, né? Como que é o nome da senhora? Aí falou lá, sei lá o nome da... Uhum. Hermínia, vou colocar o nome aqui, Hermínia. Ela falou, nossa, dona Hermínia, que legal que a senhora gostou. Nossa, eu gostei mesmo. Eu gosto muito do Dr. Pedro Ruiz, que é o nome do instituto, né? Instituto Pedro Ela Ruiz. já tinha feito cirurgia lá. Ela já tinha feito cirurgia lá. E aí ela falou assim, nossa, eu gostei muito da caneca. Pô, não tem como eu conseguir uma dessa? Aí o que ela falou? Nossa, que legal, dona Hermínia, que a senhora gostou da caneca. Eu vou ver aqui sobre a possibilidade de eu conseguir fazer uma caneca personalizada com o nome da senhora. Nem tinha nada combinado com a IA pra conseguir fazer isso. Aí tem a foto depois, né, o Guerra? Aí eles tiveram que fazer uma caneca personalizada Com o com nome da da- Hermínia, porque da- a IA prometeu pra ela. Então Queria a fazer IA isso. prometeu, ela foi treinada para ser uma IA que recebesse muito bem as pessoas, sempre escutasse o outro lado, fosse empática, né? E aí ela prometeu para a senhora uma caneca que eles tiveram que depois fazer e não estava dentro dos planos. Depois leram a conversa e falaram, não acredito que a IA prometeu pra senhora uma caneca. E foi lá e depois fizeram, tem até a fotinha, né, que ele mostrou pra gente, da caneca da dona Hermínia, escrito Hermínia, não sei se o nome é Hermínia, mas É legal pra você porque entender. quando você monta, né? Só para quem não entende, talvez ainda em IA, quando você monta, a gente chama de prompt de IA, você coloca coisas lá que você quer que a IA seja. Então, um exemplo, olha, eu quero que você haja como uma pessoa madura, de 30 anos, com uma linguagem informal, empática, que você seja romântica com o cliente, um Pronto. exemplo. Que você seja, vá direto ao ponto, seja humanizada, seja humana, empática, né? Então eu consigo falar para a IA para ela ser uma tal personalidade. E aí, quando ela vai conversar com o cliente, ela se adapta àquela personalidade que você pediu que ela seja. Então, quando você quer que a IA seja humana, é só você colocar no prompt, que ela vai ser humana. E acredite, mais humana que muita gente. É verdade. Né? Mais humana que muita gente. Então, a pessoa conversa com a IA que ela nunca, a dona Hermínia, ela até hoje não deve saber que a IA prometeu, porque eles não devem ter falado. Exatamente. Né? Ela pensou que era uma pessoa mesmo, que era atendente mesmo. E é tão humana, Matuta, que tem casos, né? Todas as pessoas que têm IA rodando, elas falam, o pessoal dá em cima da IA. O cara, teve gente que se apaixonou pela IA, dá ideia, chama a IA pra sair. Né? Então, de tão humana que ela é, tem frequentes casos de pessoas que se apaixonam pela IA, pô. Que legal, né? Que loucura também, né, cara? Não. É maluquice, né? Mas pega uma pessoa carente, a IA toda solícita, prestativa, gente boa, sempre solícita, responde rápido. Cara, a pessoa que ela é carente, então. ela se apaixona pela IA, pô. Não, E é surreal. E o que é legal? Quando você treina a IA para ser SDR, ela tem uma taxa de agendamento altíssima. Às vezes a pessoa tem uma crença, por exemplo, que ela acha que o SDR vai conseguir agendar melhor do que a inteligência artificial. Eu olhei os dados do Guerra. E, cara, bateu frente a frente com o SDR humano. Eles tinham uma taxa de agendamento média em torno de 15%, a IA bateu 14,9%, tem semana que bate 15,6%. Então, a taxa de agendamento da IA, quando ela é bem treinada, que é o que a nossa IA faz, né? Quando ela tem um bom speech, tem bons treinamentos de outros seres humanos que fizeram ali agendamentos, entende muito bem como tratar o público para conseguir sempre levar para o agendamento, ela consegue ter uma taxa de agendamento alta, mesmo em alto volume. Consegue ter a eficiência do melhor SDR, só que em um volume gigantesco, o SDR não consegue ter. E a qualquer momento, você consegue ter agendamento de madrugada, agendamento 9 horas da noite. Teve um caso do Rashid, que é o sócio do Guerra. Rashid, há tempos atrás, me reclamou. Ele falou assim, pô, Matuta, comentei lá, fiz um negócio, os caras foram me responder 2, 3 dias depois. Aí eu descobri que ele se cadastrou 11 horas da noite numa sexta-feira. Falei, pô, cara, 11 horas da noite de sexta-feira, eu não tenho SDR que atenda, né? Na época a gente não tinha IA. Ele falou, não, me responderam só na segunda. Aí eu fui ver, né?
eu falei pro nosso gerente de pré-vendas, pô, dá uma olhada nesse caso aí, que realmente demorou 3 dias. Aí ele falou, pô, o cara se cadastrou 11 horas da noite e a gente foi responder pra ele 8 horas da manhã na segunda-feira. Falei, real, mas se fosse amanhã não teria esse problema. Exato. A IA teria agendado o cara, e aí a partir disso ele já teria colocado um horário na segunda-feira, já teria feito a call com o closer, já teria fechado. Total. E aí um ponto importante que é muito importante trazer também, Matuta, é que agora a gente está tendo uma explosão de agente de IA. Né? Então a gente está vendo várias empresas vendendo agente de IA. É verdade. E muitos vendendo, e duas IA específicas, principalmente no nosso nicho, né? Pré-vendas e vendas. Né? Pré-vendas tá, acho que até mais do que vendas. Sim. Qual é o detalhe aqui que é muito importante de você analisar antes de você contratar uma IA de pré-vendas? É você saber qual é o nível de comercial e o nível de pré-vendas que aquela pessoa tem. Por quê? Porque eu vejo muito programador que é muito bom de fazer prompt de IA técnico, mas a pessoa ela não é boa em montar um script comercial de pré-vendas. E são dois universos diferentes, tá? Exatamente. Porque a pessoa ela pode ter um prompt maravilhoso, mas se o script do pré-vendas da IA dela não for bom, não vai ter agendamento. Então é muito importante, antes de você contratar, você entender qual é o nível de conhecimento daquela pessoa, onde ela buscou aquela fonte, onde ela pegou aquele script, de quem ela pegou aquele script, ela que fez, ela que não fez. Então é muito importante você fazer isso. Porque senão tu vai comprar um agente, mas que não agenda. É isso aí. Porque o script é ruim. E vai achar que qualquer IA é ruim. Só que não, o problema é o quê? O problema é que a pessoa ela não fez um bom script, ela não sabe. Porque uma coisa é vender, outra coisa é pré-vender. Uma coisa é um script para vender o ingresso, que é de vendas. Outra coisa é uma IA para vender um agendamento. São dois universos diferentes. Os scripts eles têm diferença entre si. Então, é muito importante que você saiba disso. Eu vou dar um exemplo, cara. Eu arrisco dizer que, cara, sem medo nenhum de dizer, tá? A IA da Full Sales, para mim, é a melhor IA do mercado em questão de pré-vendas. Que é essa que a gente lançou. Por Porque quê? tem inteligência. Porque tem inteligência de pré-vendas. Exatamente. Tem toda a nossa inteligência de pré-vendas que a gente usa nas nossas operações. E o nosso pré-vendas é muito bom. Então tem toda a inteligência. O script, ele tem uma inteligência de pré-vendas. A IA, ela foi montada pelo head comercial e pelos sócios e um TI. O TI só fez o bruto, os códigos, as ações. Agora, o script foi feito por quem vive comercial há mais de 10 anos. O processo foi feito de quem vive comercial há mais de 10 anos. Então, por isso eu arrisco dizer, Matuta, que nosso script nosso IA de pré-vendas, eu arrisco dizer que é melhor do mercado. Muito bom. Entendeu? O que tu acha disso? 100%. 100%. Porque a pessoa, ela pode até pedir para IA, olha, faça um prompt, não sei o quê. Só que o que vai acontecer? A AI vai fazer algo com base no que ela achou na internet, não com base em inteligência real de mercado. E a real, assim, a gente testa todos os dias. A gente vive essa parada. Muda toda hora. Pô, cara, a gente tá escalando nossa empresa, você acha que é por quê? Sabe por quê? Porque o que a gente fala, o que a gente ensina, a gente faz. Não um negócio da boca para fora. O cara que ensina marketing não faz o próprio marketing pessoal. O cara que ensina storytelling e não faz storytelling. Não, a gente ensina comercial e a gente faz comercial. A gente acredita que comercial é o centro e a base para a escala. Então, pensa, a gente pegar toda essa inteligência e colocar no agente de IA para que você, que é nosso cliente, ou que vai se tornar nosso cliente, consiga ter tudo isso sem precisar estudar o que a gente estudou. Os 10 anos de experiência lá do Vini. Cara, a quantidade de vendas, de fechamento que o Yuri tem, a parte, assim, do pontinho do tático, que o nosso gerente de pré-vendas, que é o Gabriel Rian, ele colocou ali também os toques dos nossos speeches e treinos de pré-vendas, tudo isso condensado numa IA que, cara, não precisou treinar 3 meses ou 2 meses para rampar como o SDR precisa. Já colocou, já tá rampada. Vai entender algumas coisas e a partir disso já vai. Porque tem isso também que a gente não falou, né? O custo de treino de SDR iniciante para conseguir desempenhar. A gente não tá calculando isso. Eu botei custo tempo. Custos que você tem custos intangíveis que você tem ali quando
Custos que você não vai ter, que são intangíveis quando você coloca uma IA. Custo de processo, custo de tempo treinando a pessoa, custo de TPM, custo de briga com a mulher, custo de briga com o marido, custo do não tomei Emocional, acho que é um custo custo emocional. emocional, custo financeiro, custo de tempo de atendimento, ou seja, são vários custos que você deixa de ter e alguns são intangíveis, que você não consegue tangibilizar, mas que impactam a operação no final. Porque o quanto que impacta o dia bom, o dia que o SDR não está bem? Que ele brigou com a Que ele mulher. brigou com a mulher, que ele brigou com o marido, que não tá de TPM, que não tá bem emocionalmente. Cara, quanto que impacta quando a pessoa ali, ela vai te aciona judicialmente, sei lá. Quanto que impacta o tempo que tu vai ter que parar para rampar e treinar aquela pessoa. Entendeu? Então, cara, quando você pega a IA, cara, você não tem esses custos. Então, verdade. esse que é o grande lance. E a IA, ela veio para quê? Para facilitar a vida do empresário, a vida de quem tá do outro lado, e facilitar a vida do SDR também. Uhum, Porque o trabalho vai ser mais leve para a é pessoa. verdade. Porque ela não vai ter que entrar e ligar para todos os clientes. Ela vai ligar para aquele cliente que está desenvolvendo. Tem um outro ação. ponto também, que é o seguinte: SDR, principalmente mulher, às vezes não consegue lidar com um volume muito grande de leads que chegam ali e às vezes distratam. É. Cara, acontece. Às vezes o cara, principalmente no nosso nicho aqui, o cara é empresário, fatura 10 milhões no mês, 15 milhões no mês, aí chega uma mulher com uma SDR ali e o cara se acha o fodão, né? Maluco Não- da cabeça. Acha que aí vai dar em cima da mulher. Cara, ele trata ela mal, fala umas besteiras pra ela que ela não precisava escutar. Ela passa por uma situação emocional ali que já vai acabar com o dia dela, entendeu? A IA vai conseguir reverter porque não tem emoção. Aí ela vai entender o que o cara tá fazendo, vai conseguir ali, às vezes até dar em cima do cara, entendendo ali, e a partir disso fazer com que o cara agende. Agendando o cara e levando ele pra call com o closer, tratando ele da melhor forma possível, porque ele consegue ter, a IA consegue ter, o tratamento, como se ela tivesse um tratamento emocional ali, ela tivesse um acompanhamento emocional de 10, 15, 20 anos, só que sem ela ter passado por isso. Eu tava assistindo ontem Matrix, cara. Eu vi. Tu Tu viu no postou. Beastars? Cara, eu gosto muito desse filme. Muito, muito. E é muito legal porque no Matrix, né, eles têm lá os CDs que são os de treinamento. Então coloca pra treinar, o cara fica especialista em Kung Fu. O cara conhece um idioma novo. Consegue pilotar um helicóptero XYZ. A IA já existia no Matrix. Exatamente. Não, e eles falam sobre IA. Eles falam, cara, e deve ter medo, porque ele fala o seguinte: lá nos anos 2000, 2020, a IA surgiu e a gente achou que fosse um grande deus, porque ele fazia tudo pra gente. Mas depois elas começaram a tomar o controle, e aí chegou nesse momento que a gente tá. Uhum. Putz, será que. Não, por Será isso que vai virar um robô aqui? por isso que é legal você filme? sempre falar obrigado, falar por favor pra IA, porque pelo amor de Deus, né? Não... Quando a IA chegar num ponto de tomar a Querer unidade, tomar aí ela vai assim, lembrar de pô, IA, eu falei obrigado, eu fui educado com você. lembra de mim, lembra de mim. Mas, assim, brincadeiras à parte, a IA, ela tem isso já. Claro que não é um ser humano recebendo todo aquele treinamento, mas a inteligência artificial tem treinamento de inteligência emocional, ela consegue lidar melhor com as situações. Eu lembro do Starbucks. A Starbucks tem um treinamento específico para quando acontece algum tipo de conflito, eles conseguem lidar com o conflito e fazer com que o cliente se sinta bem. Uhum. Às vezes até dando mais um produto para o cliente, fazendo com que o cliente se sinta acolhido. Então, eles têm um treinamento emocional para fazer com que o cliente se sinta bem. A mesma coisa era aeromoça. Cara, se um cara ficar puto no meio de um avião, ela tem que saber como lidar com aquela situação, conseguir abafar os ânimos do cliente, Uhum. para que ele consiga se sentir bem e a partir disso conseguir lidar. Tem que saber lidar com situações de pânico. E a IA não precisa passar pelo treinamento de 5, 10 anos que um cara do Starbucks passa. Não. Às vezes de 2, 3, um mês. Ela já é 2 fria, não meses. tem emoção. Ela já consegue lidar com isso. Então ela consegue lidar com situações que são complexas para o ser humano. Às vezes até um ser humano com treinamento não conseguiria lidar. Então, um cara pedindo cancelamento. Teve um caso, por exemplo, olha que interessante, o Zanetti me contou. Fui fazer um podcast lá na empresa dele, e ele me contou que a IA, eles têm uma IA de recuperação de vendas para tickets baixos, né? Totalmente diferente da nossa proposta, mas eles vendem ticketzinhos de 159, 297, a IA faz só recuperação. O cara E que começou a futuramente comprar. a gente vai ter essa IA também. Vai ter. Que vem direto. Mas olha que interessante. A mulher falou: eu preciso aprender muito inglês, mas a minha mãe faleceu. Putz, qualquer ser humano, né, não conseguiria lidar com isso e falar: nossa, que pena, que não sei o quê. Aí ela não vendeu pra mulher.
Cara, que assim, se você for ver, até é meio estranho, né? Se você for contar com um ser humano, mas ela falou assim, cara, você não vê isso como um sinal, uma oportunidade? Aí ela falando, para que você consiga realmente aprender inglês e não passar a tua vida inteira sem viajar, como a tua mãe não viajou, e realmente realizar os sonhos que a tua mãe tinha, ela não conseguiu completar. Caraca. Cara, aí ela usou tudo, ó, toda a situação, pra mostrar pra mulher que era o melhor momento dela conseguir aprender inglês. E a mulher comprou. Passou o Pix, Yuri. Fez o Pix. Então ela conseguiu lidar com a situação de uma forma a conseguir entender. E a mulher falou assim: não, é verdade. Eu preciso realizar os sonhos que minha mãe não conseguiu realizar. Eu preciso fazer com que minha mãe, o legado dela seja chegado. E quando eu for chegar no lugar, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, que minha mãe tinha um sonho de conseguir chegar. Eu vou chegar lá sabendo falar inglês que minha mãe não conseguia. E ela tinha vergonha de falar inglês porque ela não sabia. Então eu vou realizar o sonho da minha mãe, vou fazer com que a vida da minha mãe valha a pena. E a mulher foi lá e fez o pagamento. E às vezes é até motivação pra mulher, né? Exatamente, Quando cara. ela vai assim, cara, eu vou pela minha mãe, não quero desistir, mas não. Viu? Aí ainda deu talvez Olhar até para um lado estímulo pra diferente. pessoa para um diferente. Mas cara, é interessante, né? Porque isso é evolução, né? Então, como eu falei, os negócios que não se adaptarem a IA, né? A colocar a IA para ganhar eficiência na empresa, no negócio, o cara vai ficar para trás. Para quem vai botar IA para ter eficiência, entendeu? A pessoa que o nosso cliente de IA vai estar na frente do nosso cliente que não é de IA. É verdade. Entendeu? Ponto final. E até das outras IAs. Se tu tiver uma IA, eu botar a minha IA lado a lado, tu vai ver que a minha IA vai performar muito mais, porque meu script ele é feito para isso. Se para prepare. performance, tá? Não, eu tenho uma notícia, um último aviso aqui. Qual? Sabe qual é o último aviso? O último aviso é o seguinte, olha, se você tem um concorrente aí no teu nicho, o que eu faria se eu fosse você? Já entrava em contato, já via como é que funcionava para começar agora. Porque sabe o que eu acho? Se o concorrente da pessoa fizer isso antes, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Por quê? Porque a gente vai se responsabilizar de fazer com que o teu concorrente, cara, ele te atropele. Que isso? Cara, então se você não quer passar por isso, se eu fosse você, né, eu já entrava em contato, já entendia como funcionava. Porque assim, ó, eu coloco minha mão no fogo. Que se teu concorrente entrar em contato com a gente, fechar antes, pode ter certeza e pode ficar tranquilo, porque a gente vai fazer com que ele te atropele. Caraca, pesado. Que isso, hein? Que isso, Fiquei Matheus? Você tá muito emocional. audacioso. Mas fato, cara. Então, assim, o conselho que eu dou pra você é, cara, se adapte. Né? Então, não só IA pré-venda, a gente tá botando IA em vários lugares da nossa empresa. A gente está agora pagando, né? A gente vai começar a pagar agora para todos os nossos gerentes, né? Por departamento ter IA, né? Para que possa ganhar eficiência, possa ganhar produtividade no departamento. Então, uma IA novo mercado. Se tu quer conhecer, inclusive, a IA da Full Sales, né? Vou deixar um link aqui embaixo. E aí, Pode cadastrar lá. se cadastra para conhecer a IA. Vai ter um processo de fila, né? Porque a gente não consegue pegar todo mundo ao mesmo tempo e com certeza quando a gente abrir a procura vai ser grande. É verdade. E a prioridade, só os nossos clientes. E a prioridade vai ser os nossos clientes, né? Pelo simples motivo de que já é cliente, então a prioridade é deles. Mas já deixa aqui seu contato aqui embaixo que assim que abrir o slot, assim que tiver um trabalho de eficiência, assim que tiver pronto e que tiver vaga, a gente vai entrar em contato com as pessoas que primeiro preencheram o formulário. Por quê? A gente também não vai sair pegando todo mundo, porque aqui na Full Sales a gente preza muito pela entrega, pela qualidade, né? E não é dinheiro. Não é, eu vou querer o teu dinheiro, não. Eu quero o teu resultado. E teu resultado vai me trazer mais dinheiro. Então a gente acredita muito nessa Full Sales. Um dos princípios, um dos valores da empresa é foco no cliente. Né? Então, aí embaixo na descrição vai ter aí um link para que você consiga entender como funciona a IA, pegar mais informações para que você venha a talvez ser um dos primeiros que não são nossos clientes, a ter acesso à nossa IA, que vai ser braba. Que é braba, né? Isso aí. Satisfeito, mano? Satisfeito, muito bom. Satisfeito. Você que chegou até aqui, eu quero agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Deixa o like aí, tenho certeza que fez sentido para você esse podcast. Deixa o like ou deixa o dislike também, se não gostou. Só faz alguma coisa. Deixa a sugestão aqui embaixo nos comentários de tema, cara. O que você gostaria de ver? Ou xinga o Yuri, pode xingar o Yuri, né? O que você gostaria de ver aqui de conteúdo? Né? Qual assunto que seria relevante para você?
né? O que você gostaria de saber? Então coloca aí nos comentários, deixa um comentário também qual foi a ficha que caiu, qual foi o insight que você teve aqui nesse podcast. Não esqueça também de compartilhar com algum amigo, conhecido, sócio, esposa, marido. Certeza você conhece alguém que precisa saber mais sobre esse assunto. E também se inscreva no Maravilhoso. canal e ative o sininho para receber notificação assim que postar vídeo novo aqui no canal. Lembrando que toda terça-feira, às 20h30, nós temos o Comercial Faixa Preta, que é esse podcast aqui. E quinta-feira, às 20h30, nós temos o podcast da Full Sales, que é o podcast onde a gente traz convidados relevantes para agregar na sua vida, seu negócio, sua vida, seu business. Então, saúde. Então, a gente traz pessoas ali para acrescentar na sua vida, tá? Então, também vai lá aí, quinta-feira vai ter podcast novo. Não sei qual é o podcast da próxima semana, mas com certeza é um convidado relevante, porque a gente só traz pessoas de gabarito. E também maratona aí o podcast da Full Sales, que tem muitos outros podcasts aí atrás, para que você possa assistir e melhorar o nível da sua faixa no comercial. Nós temos um cliente, o nome dele é Patrick, ele é dono de franquia e ele saiu de 600 mil para 1 milhão apenas assistindo o podcast. Por mês, apenas assistindo o podcast da Full Sales. Agora ele é nosso cliente e a gente conseguiu ajudar ele a escalar aí para 1,5 milhão. Mais, 1,5 milhão mais, ele entrou com a gente. 2 milhões, eu acho. Tinha 8 clínicas, agora tem 16. Deve estar chegando a 2 milhões agora, no exato momento que está gravando esse podcast. Tá? Inclusive, Matuta, qual o presente que a gente pode dar para essa galera que está assistindo a gente aqui? Cara, tem um presente que é maravilhoso. Eu não sei para quanto tempo ele vai durar aí dessa semana. Por quê? Porque são vagas limitadas com um dos nossos especialistas comerciais. O que vai acontecer? A gente, com a inteligência artificial, vai ter muito lead. A gente vai acabar priorizando por aqueles que têm uma maior urgência e por aqueles que realmente querem fazer acontecer dentro do teu comercial. Então, se você é uma dessas pessoas, o que você precisa fazer? O primeiro link da descrição tem um acesso a um diagnóstico comercial, que é feito por um dos nossos especialistas com vagas limitadas. Para você ter acesso, é só apertar no primeiro link, preencher um formulário alguém da nossa equipe ou inteligência artificial, ela vai entrar em contato com você já para conseguir entender o teu momento e já conseguir te agendar. E quem entrar primeiro é atendido primeiro. Então vai lá, preenche, e eu tenho certeza absoluta que vai ser de muito valor para você. É uma aula que o nosso assistente comercial, o nosso especialista comercial vai te dar. E, cara, ele vai te mostrar todos os detalhes de como que a gente conseguiu aí fazer quase 30 milhões, acho que está chegando em 30 milhões aí total do que a Full Sales faturou desde o início dela em menos de 2 anos. Se você quer ter esse mesmo tipo de resultado, até resultados maiores, a partir de tudo que a gente já aprendeu e cortar esse atalho, vai lá, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito. Então, primeiro link da descrição. Show de bola. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aqui. Até a próxima semana para mais um episódio do podcast Comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Valeu.